Olá pessoal, na nossa aula de hoje mais uma aula sobre bancos de dados. Então hoje a gente vai avançar um pouquinho mais do que na aula anterior em bancos de dados MySQL, usando o Entity Framework, uma ferramenta de ORM, em situações um pouquinho mais complexas, em situações um pouquinho mais trabalhadas, com uma estrutura um pouquinho mais complexa para a gente poder visualizar algumas coisas sobre como funciona o Entity Framework que a gente vai precisar certamente na vida real. Tá? Então eu mostro aqui para vocês este repositório, o link vai estar na descrição do vídeo. Né? Esse repositório ele contém um banco de dados chamado Hamburgueria MySQL que eu criei justamente para este exercício, né? Para esta aula. Então aqui a gente vai ter uma breve descrição sobre como carregá-la. Dentro desse repositório a gente tem também o script, tá? E a gente tem aqui o modelo de dados carregado, né, o diagrama com o modelo de dados e a listagem dos dados, ok? Então o que você vai fazer? Você vai acessar o link que está na descrição, você vai baixar esse zip aqui ou fazer o clone, não tem problema, dá na mesma, tá? Desse repositório. O importante é que você tenha esses arquivos localmente na sua máquina. Depois você vai no seu Workbench, né, ou em qualquer outra ferramenta que você possa acessar o seu banco de dados, fazer a carga desse banco para dentro do seu servidor. Então aqui no caso, o meu servidor ele tem 2 bancos, já tem uma hamburgueria carregado aqui, eu vou dropar ele, vou excluir, tá? Só para a gente fazer a carga do zero aqui para vocês verem como é que tá. Então eu vou vir aqui em Run Script, ok? E vou selecionar esse script aqui, hamburgueria, que está linkado lá no nosso repositório, né? Ele é exatamente, vamos lá, cadê o link? Este script aqui, ó, ok? Quando a gente faz o download é esse script ali. Então eu vou abrir esse script, vou pedir para vocês aqui fazerem essa configuração aqui, ó, de default charset e colocar como o TF8, tá? Não deveria precisar porque isso aqui está escrito aqui no nosso script, mas por alguma razão o Workbench não está respeitando isso aqui para os inserts que a gente faz aqui no final, tá? Onde a gente tem os registros das tabelas. Mas não tem problema, a gente pode rodar isso aqui. E a gente quer que ao final desta execução a gente tenha, posso atualizar aqui, ó, o nosso esquema hamburgueria, né? Nosso banco de dados com as nossas tabelas aqui. Vamos só visualizar se os registros foram carregados corretamente. Então vou dar aqui um Select Rows e a gente vai ver que alguns registros vão aparecer aqui em algumas tabelas. É justamente isso que a gente precisava que acontecesse. Então a gente já sabe que a nossa base foi carregada com sucesso, ok? Então era esse procedimento que a gente precisava fazer. Se a gente quiser olhar o modelo, a gente pode vir aqui em Open Model e naquele mesmo repositório, né, na pasta Model, ele tem aqui o arquivinho do modelo, que aqui no Workbench você consegue abrir. Às vezes ele dá um probleminha, não consegue abrir. O que eu faço? Eu fecho ele e abro de novo. Ele costuma conseguir abrir os arquivinhos, tá? Eu acho estranho esse problema do Workbench, mas ok, tá vendo? Ele conseguiu abrir, foi o mesmo arquivo. Enfim, né? Não tem problema. Então agora a gente está aqui com o nosso diagrama, ok? E a gente pode voltar aqui para Home e também deixar a nossa base aberta. Tá? E aí a gente tem aqui, ó, o nosso servidor com todas as bases, né? A nossa hamburgueria está aqui e o nosso diagrama que a gente vai precisar consultar para entender exatamente o que está acontecendo aqui na nossa aplicação, né? Então, vamos dar uma passada rápida aqui. Então, a gente vai ter
é um banco de dados de hamburgueria, onde eu tenho uma tabela de hambúrgueres, chamada burger, né? Onde eu tenho um identificador, que é um varchar de 36, a ideia é guardar aqui um guide, tá? Mas pode ser qualquer string de 36 caracteres, desde que ela seja única, porque é chave primária, o nome do nosso hambúrguer e o preço. Então, se a gente vier aqui e der uma olhada no que tem nessa tabela aqui, burger, você vai ver que tem alguns registros, tá? Eu deixei alguns registros cadastrados, então eu dei um identificador diferente para cada hambúrguer e dei nomes para os meus hambúrgueres de palavras que estão aí no nosso curso, né? Então, se você faz o nosso curso, você sabe o que são essas palavras. Se você não sabe, provavelmente você não tem a menor ideia desses nomes de hambúrgueres. São hambúrgueres bem nerds. E aí a gente tem aqui o preço também de cada hambúrguer, ok? Então a gente tem, por exemplo, que o hambúrguer chamado String custa R$ 9,99, ok? E depois a gente tem, né? Cada hambúrguer desse vai ter uma lista de ingredientes, então eu tenho uma tabela de ingredientes. Se eu olhar lá a tabela ingrediente, você vai ver que ela contém uma lista com diversos tipos de ingredientes diferentes: cheddar, pão comum, jalapeno, pão integral, bacon, ok? E cada ingrediente desse ele tem um identificador também, GUID, né? Então tá aqui, ó, identificador também é uma string de 36. O nome do ingrediente tá lá, né? E ele tem também o tipo, que é um inteiro. Então esse tipo inteiro, ele tá vindo deste relacionamento aqui, ó, entre ingrediente e tipo ingrediente, né? Então, se você pegar os tipos de ingredientes, você vai ver que tipo 1 é pão, tipo 2 é carne, tipo 3 é extra. Então, por exemplo, cheddar é um extra, pão comum é um pão e burger de picanha é uma carne, ok? É este relacionamento que está acontecendo aqui, né? É este aqui. E para vincular quais ingredientes fazem parte de qual hambúrguer, eu tenho essa tabela aqui, burger ingrediente, né? Que ela tem o identificador do burger, o identificador do ingrediente, somando as duas, a gente tem a chave primária da tabela. Eu não posso repetir aqui o mesmo ingrediente no mesmo hambúrguer duas vezes, mas eu posso colocar uma quantidade diferente, né? Então perceba que eu tenho uma quantidade aqui e eu tenho a unidade dessa quantidade, né? Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Se eu pegar aqui as unidades, você vai ver que eu tenho gramas, porções ou unidades. Se eu vier aqui em burger ingrediente, a gente vai ver que este identificador de hambúrguer possui este identificador de ingrediente em quantidade de uma porção. Este mesmo hambúrguer possui este outro ingrediente, uma quantidade de 200 gramas, ok? Então aqui a gente tem os constituintes de cada hambúrguer em termos de ingredientes com as suas quantidades. Aqui a gente tem a descrição da unidade, né, que está vinculada aqui, ó, esse identificador com essa coluna, os valores têm que bater. A gente tem para cada ingrediente um identificador e para cada hambúrguer um identificador, que são cruzados aqui, né, nessa tabela burger ingrediente aqui, ó. Percebam que ela interliga aqui com o ingrediente e ela interliga aqui com o hambúrguer, com o burger, né, em si. Então essa estruturazinha que a gente tem aqui, que vai permitir a gente armazenar diversos tipos de hambúrguer com os seus ingredientes que o constituem na quantidade que for utilizada. Então essa é a estrutura de banco que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Então eu deixei aqui um projeto do Visual Studio Code vazio, sem nada, né? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é o scaffold daquela tabela, tá? Então a gente vai usar o nosso .NET EF dbcontext scaffold, ok? Isso está na aula anterior. Aqui vai a nossa string de conexão, depois que a gente já escreve, depois vai o nome do nosso
da classe do nosso banco de dados, mysql.data.entity framework core menos o e o nome da pasta onde eu quero que os arquivos saiam, eu vou chamar de db, menos f para ele apagar o anterior e deixar tudo vaziozinho. E agora, dentro da string aqui, eu vou colocar a nossa string de conexão. Então eu vou indicar qual é o server, que vai ser igual a localhost, vai ser a minha própria máquina, tá? Imagino que no caso de vocês deve ser a mesma coisa. Vou colocar a porta, que no meu caso é a 3306, é a porta padrão. Vou colocar meu user, que é root. Vou colocar meu password, que também é root. Vou colocar o nome do meu banco de dados, database, igual, ele se chama hamburgueria, ok? Então eu acho que o comando do nosso scaffold está ok. Vamos ver se está funcionando. Vamos esperar um pouquinho, ele tem que gerar aqui uma pasta com esse nome db e classes para todos os nossos bancos, tá? Ok, o que faltou fazer aqui? Ó? Faltou a gente instalar as referências do Entity dentro do nosso projeto, tá? Então a gente vai instalar aqui, vai fazer um .NET add package Microsoft entity framework core e também o entity framework core design design e também o nosso MySQL isso, ponto entity framework core ponto entity framework core. A gente precisa instalar todos os pacotes, né? Sem os pacotes fica difícil para a gente trabalhar. Ok, ele está instalando, copiando da internet agora. Está indo lá no get. Ok. Agora sim a gente pode rodar o scaffold novamente. Agora ele tem todas as classes que ele precisa. Maravilha. Opa, o que a gente teve aqui? Está falando que deu erro na nossa string de conexão aqui, ó. Deu mesmo, né? Porque aqui em vez de port 2 pontos é port igual. Ele até disse pra gente onde é que estava errado. Eu vou rodar novamente o nosso scaffold. Bem comum, tá, gente? Isso acontecer de você errar um caractere, não tem problema, só tentar novamente. Esse "-f" aqui apaga toda a sujeira e deixa a instalação limpinha pra gente. Então tá lá, dentro da pasta DB eu tenho uma classe para cada uma das tabelas e tenho também aqui o nosso contexto, né? Então tá tudo no jeito aqui. No nosso contexto, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse warning aqui, porque a gente não vai se preocupar com essas questões de segurança por enquanto, tá? Por questões de simplicidade, só para a gente não ficar recebendo aqui o nosso warning, tá? E agora a gente já pode começar a brincar algumas coisas com essa estrutura, né? Então vamos ver essa estrutura que ela é levemente mais complexa que a anterior, então vamos entender como é que esse modelo que a gente viu que existe lá no MySQL veio parar aqui dentro, né? Então percebam que eu tenho uma tabela chamada burger com ID, nome e preço, né? 2 strings e um decimal. Se eu vier aqui na classe burger, você vai ver que ele criou uma classe com o mesmo nome da tabela, ok? Só com maiúscula, né? Convenção de nome de classe no C#. E aqui ele tem as propriedades para os 3 campos, ó. ID, nome e preço,
também subiu para maiúsculo aqui, mas normal, convenção do C#. Percebeu que ele segue os mesmos tipos, né, os tipos equivalentes aqui, tá? E ele tem também uma coleção de burger ingrediente. Por que isso? Porque todo burger, ó, um burger tem N burger ingredientes. Okay, ó? Esse relacionamento aqui, ó, um cara dessa classe burger pode ter uma coleção de burger ingrediente. Então, isso aqui está feito por aqui, ó. Tá? Então, burger ingrediente é uma coleção de burgers ingredientes dentro da classe burger. Okay? Então, essas propriedades que ele cria aqui embaixo, a gente chama de propriedades de navegação. Então, ela vai permitir que eu, tendo um burger, eu pegue a coleção de burger ingrediente dele. Ok? Então, cada linha aqui de relacionamento vai gerar uma propriedade de navegação aqui nas nossas tabelas. Ok? Então, percebam lá que na burger ingrediente, ele vai ter o identificador do burger e o identificador do ingrediente. Aqui, ó, burger ID, identificador ID. Também vai ter a quantidade e o ID da unidade. Aqui, ó, quantidade e ID da unidade. São os 4 campos, né, que estão lá. Ele respeita os tipos. Depois ele vai ter uma propriedade de navegação para cada um dos relacionamentos. Então, ó, uma do tipo burger, uma do tipo ingrediente e uma do tipo unidade. Então percebam, né, que saindo aqui de burger e ingrediente, todos os relacionamentos terminam num registro só, né? Essa anotação aqui, ó. Então, um registro nessa tabela está vinculado a um ingrediente, a uma unidade e a um burger. Okay? E a gente vai conseguir pegar esses caras pelo qual ele está vinculado a partir dessas propriedades de navegação aqui, ó. Então perceba que essa propriedade burger aqui, ela é do tipo burger. Então aqui dentro eu tenho ID, nome e preço. Ok? Igualzinho se eu tivesse um registro direto de lá. E todo o restante é válido da mesma maneira. Tá? Então para ingrediente eu vou ter ID, nome e tipo, e eu vou ter uma propriedade de navegação para o tipo de ingrediente. Então vamos lá. Ingrediente, né? ID, nome e tipo. E uma navegação para tipo ingrediente. Mas eu também tenho a coleção de burger ingredientes. Por quê? Daqui para cá eu tenho um só, é a propriedade de tipo ingrediente. Daqui para lá eu tenho N, então eu tenho uma coleção. Tá? Então aqui eu tenho uma coleção de burger ingredientes. Então ele vai criar tudo isso aqui para a gente teria que criar na mão, mas tudo baseado no modelo que você passou para ele na hora do scaffolding, tá? E a gente vai fazer alguns exemplos para a gente poder navegar, né, nessa estrutura e ver como é que a gente faz consultas no banco, né, que pegam os dados disso aqui e criam, guardam os valores, né, criam instâncias dessas classes, objetos dessas classes contendo os valores que efetivamente eu quero utilizar para poder fazer o meu programa, né? E isso aqui é, na verdade, o objetivo da nossa aula de hoje. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar o nosso Program CS aqui. Está vazio, não tem nada ainda. Eu vou descer um pouquinho mais aqui para deixar um pouquinho mais de espaço. Vou tirar esse console line e vou começar a escrever aqui alguma coisa para o nosso programa. Então digamos agora que eu quero recuperar os itens dessa tabela burger aqui. Quero saber quais são os burgers que estão cadastrados. Então eu quero fazer exatamente a mesma coisa que este select aqui, né? Quero pegar do banco hamburgueria, tabela burger e mostrar todos os registros, né? Obter esses dados aqui para poder trabalhar com eles na minha aplicação. Então como é que eu vou fazer? A gente já sabe que eu preciso criar um objeto do contexto, né? E ele só vai existir aqui dentro. Então tudo que eu fizer de banco eu tenho que usar dentro de um bloco use. Eu vou colocar var, o nome do objeto que eu quero. Você pode chamar de contexto, de DB, de banco, de hamburgueria, o nome que você quiser, tá? Eu gosto de chamar de DB
de database, de banco de dados, para mim é um nome que eu acho bem fácil de trabalhar. Então aqui eu vou criar um novo objeto desse contexto aqui, ó. Então ele se chama hamburgueria context. Ok? Hamburgueria context. Perceba que ele já vai te dar o primeiro erro. Por quê? Porque você não disse que está usando o namespace desse cara. Então você vai olhar aqui dentro dele, vai procurar o namespace dele. No caso aqui, o meu é aula-relacionamentos.db. Ele criou isso de acordo com o nome do projeto, tá? Nome do projeto, nome da pasta. E aí você vai usar ele aqui, né? Se você não estiver usando ele aqui, esse namespace, você não tem acesso às classes que estão lá dentro. Feito isso, agora eu já tenho, né? Então sempre lembre, você precisa fazer a referência ao namespace que você fez o scaffolding, tá? Senão você não consegue pegar as coisas lá de dentro. E aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso pedir para esse contexto aqui trazer para mim todos os dados que estão nessa tabela burger aqui. Então, como é que eu acesso essa tabela burger? Dentro do meu contexto, eu tenho todas as minhas tabelas aqui, ó, ok? Na verdade, são esses objetos aqui, né? São objetos do tipo dbset que vão permitir popular esses caras aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, burger, né? A tabela que eu quero. Vai ter o mesmo nome da tabela, tá? Se eu vier aqui e fizer parar o mouse em cima, você vai ver que esse db.burger aqui, ó, ele é um dbset, ok? É um acessador de tabela, vamos dizer assim, né? Vamos colocar dessa maneira, um modo de você acessar a tabela. Eu posso vir aqui e criar uma variável chamada, sei lá, todos os burgers e dizer que ela é igual a db.burger. Essa todos os burgers, ela vai ser um dbset, ok? Um conjunto de burgers, mas se você fizer só isso aqui, nada vai acontecer, tá? Por quê? Quando você faz isso aqui, na verdade você está dizendo que todos os burgers é somente a formação de um select, né, de um comando SQL para acessar a tabela burger, mas não é efetivamente o banco acessado, tá? Ele não vai até o banco buscar esses dados porque você não vai usar ele para nada. Se você quiser forçar que ele vá no banco buscar os dados, você precisa usá-los, tá? Uma maneira de usar é mandar converter este dbset numa lista. Quando você faz isso aqui, ele vai necessariamente, para poder converter isso aqui em lista, necessariamente ter que ir no banco buscar todos os burgers e trazer para a gente aqui, tá? Aí percebam, né, que essa variável todos os burgers ela vai ser já de outra coisa, porque toList não vai ser um dbset, vai ser outra coisa. O que ele está reclamando? Ele está reclamando que não conhece toList. Por que ele não conhece toList? Porque aqui eu tinha que fazer referência a system.link. Aí a gente tem agora, né, com referência a system.link, o toList. Percebam que agora todos os burgers já não é mais um dbset, agora ele é uma lista, ok? Então percebam, né? Aqui, ó, eu tinha um dbset que na verdade só me dava um acesso a uma tabela. O list já me traz uma lista efetiva de dados preenchidos do tipo burger, ok? Então aqui dentro desse cara eu tenho uma lista de objetos que tem ID, nome e preço. Agora eu poderia trabalhar com esses caras do jeito que eu quisesse, tá? Porém, né, no dia a dia a gente acaba não fazendo dessa maneira, tá? Mas isso aqui é mais para vocês entenderem a diferença de uma coisa ou outra.
No dia a dia, geralmente o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai, se eu quiser trabalhar com todos os registros, né, fazer um for each, e aqui eu vou fazer a minha consulta, né? Então eu vou querer criar uma variável que é cada um dos meus burgers, né? Então cada burger meu vai estar aqui dentro, e eu vou dizer que a minha lista de burgers vem de db.burger. O que está acontecendo aqui? Ó? Ele tem essa lista. Quando ele perceber que ele vai gerar itens nessa lista para guardar aqui dentro, ele vai ter que materializar essa consulta. Então, no primeiro registro, na primeira iteração aqui, ele vai ter que ir lá no banco, buscar todos os caras, e ele vai entregar um cada vez para essa variável burger para você poder trabalhar, ok? E aí, a cada iteração disso aqui, eu tenho uma variável chamada burger, que vai ser exatamente do tipo que esse cara retornar aqui. Tá? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e mandar exibir console write line burger tananã, custa tananã. Então o que eu quero? Eu quero pegar aqui e dizer, por exemplo, que o burger chamado git push custa 25, que o burger chamado string custa 9,99. Então, como é que eu pego aqui, ó, a coluna nome e a coluna preço? Através desse objeto aqui, ó. Então, burger ponto, aí, ó, percebam que ele tem todos os campos, né? Preço, custa, burger ponto, aliás, preço aqui, né? Aqui é o nome. Ok? Então percebam que isso aqui, né, pode ser usado como um objeto qualquer, como uma variável qualquer, tá? Eu posso formatar o preço aqui, não tem problema nenhum, a gente já sabe formatar. E eu posso ver como é que fica aqui, dando o meu .NET Run. E vamos ver se ele vai mostrar pra gente todos os hambúrgueres. Primeira vez demora um pouquinho mais a execução. Olha lá. Ele passou pelo git push, pelo arrow function, pelo string e pelo seletor CSS, que são exatamente os nossos 4 hambúrgueres. Exibiu 25, 12, 9, 12, 25, 12, 9, 12. Então, ele realmente foi e iterou sobre todos os registros da minha tabela. Tá? Algumas coisas a gente pode fazer diferente aqui, né? Então, por exemplo, eu podia salvar essa lista aqui fora, vim aqui, ó, var lista burgers é igual a isso aqui e usar ele aqui, se eu preferir, ok? Também funciona da mesma maneira. Como eu também poderia vir aqui e criar variáveis separadamente. String nome do burger é igual a isso aqui, ó, né? Esse objeto burger ponto nome, e poderia fazer aqui uma variável decimal chamada preço burger e dizer que ela é igual, vindo desse objeto burger, o nosso preço, ok? E aqui eu poderia exibir esses caras aqui em vez de exibir o outro, tá? Também poderia fazer, vai dar na mesma, tá? É importante que a gente entenda as construções que a gente pode fazer. Também poderia usar um nome mais curto aqui, por exemplo, só B. Percebe que eu usei um F2 aqui para renomear. Ele já mudou aqui pra gente, tá? Ele está reclamando aqui, mas não tem nada de errado não. Aí, demorou um pouquinho, já percebeu, tá? Eu percebo que a gente pode fazer. Talvez a construção mais curta, né, fosse realmente não fazer essa consulta fora, né? Mas enfim, você também poderia dar um toList aqui, se você quisesse já forçar que essa consulta fosse executada neste momento e não só no momento do for each, tá? Então tudo isso aqui você pode fazer
Perceba que eu vou dar um .NET Run, vai ter exatamente a mesma saída, porque não mudou nada, só mudou a maneira de construir isso aqui. Tá? Obviamente, isso aqui são variáveis como qualquer outra, você pode operar do jeito que você quiser, multiplicar, dividir, somar, transformar, enfim, transformar esse nome em TwoApper aqui, nome maiúsculo do hambúrguer. Não tem nenhuma limitação pelo que você possa fazer aqui, tá? Você consegue fazer normalmente como se fosse qualquer outra variável de qualquer outro programa, tá? Bom, essa é a maneira as maneiras que a gente tem de trazer todos os dados de uma única tabela, né? Com um pouquinho mais de detalhe, mas exatamente a mesma coisa que a gente já fez no vídeo anterior, tá? Agora a gente vai começar a fazer algumas coisinhas um pouquinho diferentes aqui, que é, primeiro, começar a filtrar essa lista. Tá? Então, eu vou apagar esse cara aqui e vamos criar um filtro. Tá? Então, eu vou criar aqui. Sempre quando você usa var, na verdade, você só está omitindo o tipo da variável. Tá? Você poderia sempre colocar um tipo aqui direto. Você está pedindo para ele mesmo descobrir qual que é o tipo da variável. Tá? Percebam que esse var aqui é muito diferente do var do JavaScript. Tá? São coisas totalmente diferentes, não confundam as coisas. Então, o que eu vou fazer aqui? Né? Dentro do meu contexto, digamos que eu quero agora só pegar os hambúrgueres que estão numa faixa entre 10 e 20 reais. Então percebam que esse cara aqui tem 25, está muito caro, esse cara aqui está ok, esse cara aqui é 9,99, está muito barato, e esse cara aqui está ok. Então eu quero caras entre 10 e 20. Tá? Então eu quero filtrar, eu não quero todas as linhas, eu quero um subconjunto das linhas. Então eu vou pegar aqui em DB, vou pegar lá burger, né, a minha tabela burger, vou chamar esse cara de burgers, ou sei lá, meus burgers. É igual a isso aqui. Então, ok, criei uma variável que contém a tabela burger. Completa, né? Por enquanto, não fiz nada. Então, deixa eu só fazer um for each aqui. Vou dizer que para cada burger na lista chamada meus burgers, ok? Para cada um deles, eu vou exibir o que eu vou exibir? Vou exibir nome igual e preço igual, ok? Então eu sei que eu vou ter a B aqui, né? B.nome e aqui B.preço e vamos formatar ele aqui como dinheiro. Bom, perceba que eu fiz a mesma coisa que o anterior, né? Uma lista sem filtragem, não mudei nada, só reescrevi. Mas agora a gente vai ver que a gente pode filtrar. Tá vendo? Funciona igualzinho, não tem diferença nenhuma. Onde que eu vou filtrar isso aqui? Tá? Eu vou filtrar nesse cara aqui, ó, que depois vai ser iterado. Tá? Então eu posso filtrar antes de salvar aqui nos meus burgers, baseado aqui na tabela da onde eu peguei. Então aqui eu posso, após o nome da tabela que eu estou consultando, chamar o método where. Então, esse método where aqui, ó, ele permite que eu passe aqui uma função, tá? Eu vou passar para ele uma função que vai fazer o seguinte: vai ser executada uma vez para cada linha. E aonde essa função retornar verdadeiro, essa linha entra nessa lista meus burgers. Onde essa linha retornar falso, ele não entra. Tá? Então aqui eu vou escrever esse where numa notação de arrow function, tá? Muito parecida lá com a notação do JavaScript. Então eu vou receber um cara desse tipo aqui, ó, do tipo burger. Você pode dar o nome que você quiser, eu vou chamar de B. Eu gosto de nomes curtos, principalmente dentro das arrow functions, tá? Mas você fique à vontade para fazer o nome que você quiser. Percebam que ele não conflita com essa outra aqui, ó, uma não tem nada a ver com a outra. E eu vou dizer que a minha condição
é que b.preço seja maior que 10. Nessa condição aqui, ó, quando eu fiz isso aqui, eu já não tenho mais a lista inteira de burgers. Eu tenho só a lista de burgers que passem nisso aqui, ó, que quando esse teste aqui for feito, ele dê verdadeiro. Então eu já vou ter uma lista menor, só os caras que são maior que 10. Então se eu rodar esse cara aqui, a minha esperança é já não ver o hambúrguer chamado string, né? Que ele é maior, ele é menor que 10. Olha lá, eu já tenho a minha lista filtrada. Isso aqui é uma expressão boolean, normal, tá, pessoal? Então eu posso continuar ela aqui e fazer um end, né? Porque meu preço também tem que ser menor que 20, ok? Então, isso aqui, ó, é uma condição booleana, como se fosse um if, que vai ser rodado para cada item daqui. Então, para cada item, com esse nome que você colocou, que são os itens daqui, os que passarem nessa condição entram na lista, os que não passarem não entram. Então agora a gente deve ter somente dois hambúrgueres, o arrow function e o seletor CSS, dentro da nossa lista de hambúrgueres entre 10 e 20 reais, ok? Então, bem bacana isso aqui, né? Você consegue trabalhar de uma maneira bem legal, tá? O que a gente costuma fazer aqui para melhorar, tá? Eu gosto de fazer, depois do nome da tabela, uma quebra de linha e um tab, tá? Por quê? Você vai acabar colocando vários comandos aqui além do where, tá? Então, é uma boa prática, né? Você deixar o seu código um pouquinho mais legível e quebrar a linha aqui a cada novo comando que você der em cima da tabela base, tá? Facilita bastante a você ler depois, né? O que você está fazendo. Okay? Então, maravilha, é assim que a gente faz um filtro, tá? Você pode colocar e ou not aqui do jeito que você quiser, igualzinho qualquer condição aí do C#, ok? A próxima coisa que a gente pode fazer aqui com a nossa tabela é uma ordenação, tá? A gente vai fazer isso muitas vezes também na nossa aplicação. Então o que eu vou fazer? Deixa eu comentar essa linha aqui, deixa ela para baixo. E eu quero, por exemplo, que a minha lista de hambúrgueres ela venha ordenada por nome do hambúrguer, tá? Então aqui na lista de coisas que eu posso fazer, eu tenho aqui o comando order by. Então o order by é um método que vai me permitir ordenar essa lista de burgers aqui, ó, tá? Então como é que ela funciona, tá? Ela também vai ser uma arrow function. Então eu vou ter que dar um nome para um cara desse tipo aqui que ele está recebendo, né? Ele está recebendo um burger. E aqui eu tenho que dizer qual é a coluna que eu quero dentro de burger que ele ordene. Então no caso aqui eu posso ordenar por nome ou por preço. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma ordenação por preço. Eu quero os preços mais baratos, ok? Os mais baratos primeiro e os mais caros depois. Se eu fizer isso aqui, o que ele vai fazer? Antes de iterar aqui, né, ele vai ordenar pelo preço. E aí a gente tem, ó, 9, 12, 12, 25. Está ordenado. Se eu quiser ordenar esse cara de trás para frente, né, do maior para o menor, em vez de usar order by, eu uso order by descending, descendente, tá? Então agora se eu rodo isso aqui, a minha ordenação ela está invertida, ok? Então vamos ver agora que ele começa no 25, 12, 12, 9, ok? E faz ao contrário, ok? Percebam que eu tenho dois preços iguais, né? Como é que eu digo para ele que quando isso aqui for igual, né? Essa ordem que eu coloquei for igual, o que ele vai fazer quando essa ordem for igual, né? Então, por exemplo, aqui no caso, eu mandei ordenar por preço. Como é que ele vai ordenar esses caras que têm o mesmo preço? Você pode fazer isso aqui dando mais uma ordenação para ele.
Só que daí você não pode dar outro order by aqui, ó, que esse segundo order by vai sobrescrever o primeiro. Ele não vai fazer o primeiro, vai fazer só o segundo. O que você tem que fazer? Você tem que usar o método then by ou then by descending. Tá? Então, se você fizer isso aqui, você está dizendo uma segunda ordenação. Tá? Então, eu quero ordenado por preço e então ordenado por B, o hambúrguer, né? Hambúrguer.nome. Então, para aqueles que tiverem o mesmo preço, eu quero ordenado por nome. Então, vamos ver lá como é que isso funciona. Ok, ó. Os caras que têm o mesmo preço estão ordenados por nome, A ou S. Se eu quiser inverter o nome aqui, ó, preço crescente, nome decrescente. Então a gente tem que ter 9, 12, 12, 25, só que dentro dos 12, primeiro o S e depois o A. Okay. Exatamente o resultado que a gente queria. Então assim eu consigo colocar quantas ordenações eu quiser. Obviamente que a gente pode juntar as duas coisas, tá? Então por isso que eu deixei esse comando aqui comentado. Então se eu quiser colocar esse filtro aqui, ó, junto, né? Então você vai conseguir, tá? Para a gente conseguir visualizar aqui, eu vou pegar só metade do filtro aqui, ó. Então eu quero todos os hambúrgueres que custam mais que 10 ordenados por preço, ou seja, os mais baratos primeiro, e onde o preço bater, ordenado por nome de Z para A, né? Descende, em ordem invertida. Aí a gente vai ter, olha lá, ó, não colocou o hambúrguer de R$9, ó, porque eu só pedi os maiores que 10, ordenou por preço, ó, 12, 12, 25, dentro dos 12 que bateram, ordenou por nome ao contrário, então primeiro veio o S, depois veio o A. Então você consegue fazer a ordenação da maneira que você precisa. Tá? Então você sempre pode usar o where, sempre pode usar o order by e o then by, né, para dar sequência aqui na sua ordenação. Tá? Se você quiser, você pode também descer um nível no then by aqui, só para entender que ele ele depende desse order by aqui, né, que ele é só uma continuação desse order by. É uma boa maneira da gente fazer cada vez que um desses comandos depende do anterior e não do primeiro. Tá? Esse tipo de comando, né, onde você vai passando comandos a partir do resultado do comando anterior, é o que a gente chama de comandos fluentes. Né? Então você pega esse aqui, o resultado dele permite que você dê outro comando, o resultado dele permite que você dê outro comando e assim vai. A gente diz que essa API aqui do Entity Framework ela é fluente. Tá? Isso é uma coisa que está muito na moda nas APIs mais modernas. Vocês vão ver isso em diversas linguagens. Bom, vamos ver uma situação um pouquinho diferente. Vamos pegar aqui a tabela ingrediente aqui. Tá? Então perceba que o ingrediente ela tem um identificador, um nome e um tipo de ingrediente que é um inteiro. Tá? Então, se eu der uma olhada nessa tabela aqui, ó, você vai ver que eu tenho o identificador aqui do cheddar e o tipo dele é só um número, tá? Que vai me levar para essa tabela tipo de ingrediente aqui. Digamos, né, que eu queira fazer algum filtro, alguma ordenação aqui nos nossos ingredientes, mas eu quero exibir de que tipo ele é, né? Eu não quero exibir que ele é do tipo 3 ou do tipo 1. Eu quero exibir que ele é um pão, uma carne ou um extra no nosso hambúrguer. Tá? Percebam que esse dado não está na tabela que eu quero. Né? Esse dado aqui, ó, esse dado que é a descrição do tipo do ingrediente, ela está na tabela tipo ingrediente e não na tabela ingrediente, porque aqui eu só tenho o número inteiro. Tá? Vejam na nossa tabela ingrediente que eu tenho o identificador, o nome e o tipo. O tipo é um inteiro. Mas eu tenho a propriedade de navegação aqui, ó, tipo ingrediente, que vai nos trazer um objeto do tipo
tipo ingrediente, que se eu olhar aqui, aí sim ele tem a descrição. Então o que a gente quer agora é, dado que eu tenho um ingrediente, pegar o tipo dele. Tá? Então, vamos mudar essa nossa busca aqui, né? Vamos fazer outra coisa. Vamos pegar aqui e criar um cara chamado ingredientes, que vai ser uma lista da tabela ingrediente, ou seja, todos eles, né? Todos os caras. Vou iterar essa tabela aqui, ingredientes, e vou dizer que cada item é um ingrediente. Okay? Cada item iterado aqui dentro. E daí eu vou exibir meu ingrediente, que vai ser igual a esse cara aqui, ponto nome. Ou melhor, vamos fazer aqui para não ficar fora da tela. Vamos criar aqui uma string. O nome dele vai ser igual a ingrediente ponto nome. Lembra que a gente pode fazer isso, né? Ou exibir direto lá. E eu vou precisar de uma outra string que vai ser de ingrediente o meu tipo. Percebam que essa tipo ingrediente ID aqui, ela é um número, mas esse tipo ingrediente aqui, ó, ele é uma referência a essa tabela. E lá dentro dessa tabela, eu tenho agora sim, ó, a descrição. Percebam que a descrição é este campo aqui, que é este cara aqui. Ok? Então eu estou navegando. Eu vou chamar esse cara de tipo. Percebam que eles são strings, né? A descrição aqui é uma string, nome também é uma string. Eu vou pegar este cara aqui, colocar aqui, e este cara aqui, e colocar ali. Vamos ver o que vai acontecer. Você disse que a lista de ingredientes era um cara do tipo ingrediente. E aí você está querendo pegar para esse ingrediente o tipo e do tipo a sua descrição. Será que isso aqui vai funcionar? Percebam que na hora que você executa, ele reclama, ele te dá um null reference, que a referência de objeto não existe. Na linha 18. Aqui, ó, nessa linha aqui, é essa referência, e na verdade a referência que não existe é exatamente essa aqui, ó, a tipo ingrediente. Tá? Por quê? Você disse para ele trazer os dados somente da tabela ingrediente. Então o ingrediente.nome ele tem, perceba que essa linha não deu erro, mas na hora de pegar do ingrediente o tipo, ele não tem os dados da tabela tipo, porque você não disse para ele trazer. Como é que então eu falo para, junto com os ingredientes, trazer os tipos? Eu tenho que vir aqui e dar o comando include. Tá? Então, na hora, né, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que incluir todas as tabelas filhas que me interessem. Tá? Eu gosto de deixar isso aqui, como eu já falei para vocês, numa linha abaixo, mas poderia ser na mesma. E aí, como é que funciona o include? Ele também precisa de uma função, de uma arrow function, que vai te dar um item da tabela base e você vai dizer para ele, vai retornar para ele qual que é o objeto que você quer que preencha, que no caso é esse aqui. Ó. Então, dado que eu tenho um ingrediente, né, eu vou chamar de i, né, que é um cara da tabela que eu chamei o include aqui, eu quero que você me devolva i.tipo ingrediente. Então eu quero que para cada ingrediente que exista, você inclua para mim o seu tipo. E agora sim, ó, fazendo esse include aqui, esse cara tem que estar preenchido, ó, porque você disse para preencher. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Ele está aqui, ó, reclamando que não conhece o comando include.
Provavelmente está faltando um using aqui, tá? E onde está o include? Ele está em Microsoft.Entity Framework Core, ok? É esse cara aqui que tem o include. A gente precisa adicionar esse cara aqui. Ó, percebam que o meu include já não dá mais erro. Então vamos ver agora se esse erro já não acontece mais, né? Se ele vai preencher esse objeto tipo ingrediente aqui, em vez de deixar ele vazio. Ok? Então agora a gente conseguiu uma listagem de todos os nossos ingredientes aqui com o seu tipo. Então percebo que isso aqui está na tabela aqui, ó, ingrediente, e isto aqui está na tabela tipo ingrediente, vinculado a cada um dos ingredientes, ó, cada um com o seu certinho. Então a gente tem esses caras aqui que são pães, né? Tá batendo, né? Comum, gergelim integral australiano, esses caras que são carne, e esses caras aqui que são extras, né? É assim que eu faço para trazer dados de uma nova tabela nessa mesma consulta. Tá? E óbvio, eu posso fazer os filtros aqui da maneira que me interessar. Tá? Então, dado que eu tenho essas duas tabelas, eu posso fazer um Word aqui e filtrar do jeito que eu quiser. Tá? Percebam aqui que, apesar do meu Word estar depois do include aqui, o meu Word está fazendo referência a essa tabela base aqui. Tá? Então, o cara que ele vai receber para filtrar aqui é um ingrediente, não é um tipo de ingrediente, ok? É um ingrediente, ok? Óbvio que eu posso fazer esse cara, ponto outra coisa aqui e conseguir fazer o filtro. Então, por exemplo, digamos que eu só quero ingredientes cujo nome contenha a palavra, por exemplo, fra. Sei lá. Vamos ver se a gente tem algum ingrediente com a palavra fra. Olha lá. Fra do fraldinho aqui, ó. A gente tem. Ok? Se eu procurasse ingredientes com a palavra, sei lá, vou procurar uma letra só, letra E, deve ter mais coisas aqui. Só para a gente ver que a gente pode combinar os filtros aqui. Ó. Então eu peguei ingredientes que contêm a letra E. Aí, a gente tem várias, né? Ó. Tem alguns pães aqui, ó, tem algumas carnes e tem alguns extras, ok? Mas, digamos que eu também, né? Também quero que o tipo, aí percebam que agora eu tenho acesso ao tipo ingrediente aqui, ó, porque ele já vai estar preenchido, cuja descrição dele seja carne. Então agora eu só quero igual, né? Tem que ser uma comparação, né? Então eu quero ingredientes que tenham a letra E no nome, mas que também no tipo a descrição seja carne. Então vamos ver se isso aqui vai nos trazer o filtro do jeito que a gente gostaria. Ok, ó, então eu tenho E na descrição aqui, ó, desses três caras, tenho aqui também, ó, e também só peguei os tipos de carne. Okay? Então, a partir do momento que você faz o include, na hora de você fazer o Word, esses caras estão disponíveis. Obviamente também estão disponíveis para você fazer o order by, se você quiser. Tá? Então, do include para baixo, esses caras estão disponíveis para navegar a partir da tabela base aqui. Tá? Vamos agora então para um exemplo um pouquinho mais complexo, uma complexidade um pouquinho maior. Então vamos lá. Digamos que agora, né, eu quero exibir quais são os ingredientes dos hambúrgueres. Tá? Então aqui eu tenho a lista de hambúrgueres e aqui eu tenho a lista de ingredientes. A gente manipulou as duas separadamente. Agora eu quero as listas dessa tabela aqui que me dizem quais os ingredientes que estão em cada hambúrguer. Então, se a gente olhar essa tabela burger ingrediente aqui, ó,
Você vai ver que ela tem um hambúrguer aqui, vinculado pelo seu identificador, e o ingrediente também vinculado pelo seu identificador. E depois a quantidade e a unidade de cada um dos ingredientes em cada um dos hambúrgueres, né? Essa situação é um pouquinho mais complexa, porque para ter o dado que eu quero, eu tenho que fazer a navegação para duas tabelas, né? Então eu tenho que fazer o dado de qual ingrediente está em qual hambúrguer está nessa tabela hambúrguer ingrediente, ok? Daqui eu tenho que navegar para ingrediente para pegar o nome do ingrediente e tenho que navegar para burger para pegar o nome do hambúrguer, ok? Então eu parto desse cara aqui, que esse cara aqui me dá acesso a um ingrediente e a um hambúrguer para cada linha que eu tiver aqui, ok? Então a gente vai fazer essa navegação agora aqui. Para cada linha aqui, eu vou pegar o nome do ingrediente e vou pegar o nome do burger, tá? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos zerar isso aqui. Vamos zerar isso aqui. Vamos zerar isso aqui. Vamos zerar isso aqui. No final, eu quero alguma coisa assim. O burger tal tem o ingrediente tal. Então vamos melhorar essa frase. Leva o burger tananã, leva tananã. Então o burger string leva pão com gergelim, por exemplo. É isso que eu quero que ele monte para todos os hambúrgueres que ele encontrar aqui, tá? Então, como é que vai ser a nossa consulta aqui, né? A nossa consulta vai ser em DB. Como é que eu vou chamar isso aqui? Eu vou chamar de... por enquanto eu vou chamar de resultado. Depois a gente acha um nome melhor, tá? Essa resultado aqui vai ser db.burger ingrediente. Então eu quero uma lista de ingredientes em hambúrgueres, que está nessa tabela aqui. Só que eu preciso incluir, né? Vou dar um include nos dados que estão para cada burger ingrediente. Elas estão na tabela ingrediente. E também vou incluir... percebam que o meu novo include não vai estar recebendo um cara desse include de cima. Ele está recebendo de novo um cara da lista lá original. Então, ele vai receber outro burger ingrediente e vai ler da tabela burger. Percebam que a partir dela eu fui para pegar ingrediente e a partir dela eu fui para pegar burger, né? Então eu saí daqui para cá e depois eu saí daqui para cá. E agora eu espero que eu tenha neste cara resultado aqui, que eu agora eu posso renomear, eu vou chamar de burger ingredientes, tá? E para cada cara dessa lista aqui eu vou ter um burger ingrediente. Às vezes é difícil achar um nome que faça sentido, tá? Mas tudo bem. Então, para cada cara de lá, né, eu vou ter uma linha aqui. Aí agora, eu vou usar um BI aqui, porque vai ficar muito longo isso aqui, tá? Às vezes ficar muito longo realmente não faz muito sentido. Então aí eu vou exibir esse cara. Opa, o que ele está reclamando aqui? Ok. Tá. Não tinha problema nenhum. Era só ele que estava reclamando à toa. Então, do burger ingrediente, eu vou pegar, nesse caso aqui, burger.nome. E nesse caso aqui, eu vou pegar ingrediente.nome. Tá? Percebam que eu consigo navegar entre esses caras aqui, né? Porque agora eu já mandei incluir. Eu tenho os dados de ingrediente e eu tenho os dados de burger.
Se eu rodar agora, eu tenho que ter todas as combinações de hambúrgueres e ingredientes. Então, ó, git push leva cheddar, git push leva jalapeno, git push leva pão australiano, git push leva bacon, git push leva hambúrguer de picanha, git push leva mostarda, ok? A gente tem o mais simples aqui, ó, string leva pão comum, string leva hambúrguer de fraldinha, string leva queijo mussarela, ok? Então aí a gente tem todas as linhas possíveis. É óbvio, né, que com todas as linhas possíveis você pode fazer lá os filtros, né? Então, por exemplo, eu quero só, sei lá, o meu burger cujo preço custa mais do que 20. Okay? Então percebam que ele vai fazer agora só para aquele hambúrguer que custa mais do que 20. No caso deve ter um só, com seus ingredientes. Isso, ó, retornou 6 linhas para a gente, né? Entre o cruzamento do hambúrguer com o ingrediente. Tá? Então é assim que a gente vai trabalhando, né? Percebam que aqui eu fui usando a navegação, mas eu poderia ter salvo individualmente, né? O meu burger chamado B é exatamente bi.burger, okay? E o meu ingrediente chamado I é bi.ingrediente. E aí eu poderia usar B e I aqui, ó, aqui B e aqui I, tá? Ou eu poderia simplesmente usar o var aqui, deixar ele identificar automaticamente. Ele já vai me dar o tipo aqui, ó. Percebam que ele vai acertar o tipo, não tem problema. Você pode deixar declarado ou usar o var para que ele coloque o tipo que você quiser. Isso aqui vai funcionar da mesma maneira, sem nenhum problema, tá? Não vai ter nada aqui que deixe de funcionar, tá? Você pode usar o order by também se quiser, pode adicionar mais filtros, ok? Não tem problema nenhum. Se você precisar aqui, por exemplo, né, para cada ingrediente mostrar o seu tipo, você tem que fazer mais uma navegação aqui, ó. Tá vendo? Ó? Mais uma navegação. Então, pro ingrediente, ó, do burger eu fui para o ingrediente, do burger ingrediente eu fui para o ingrediente, de burger ingrediente eu fui para burger. Agora eu quero chegar em tipo ingrediente. Eu não posso vir daqui direto para tipo ingrediente. Eu não tenho um relacionamento. Mas eu posso vir de ingrediente para cá. Eu não posso ir direto. Então eu não posso fazer um include aqui. Opa. Aqui, ó. De BI direto para BI.tipo ingrediente, porque ele nem tem lá ó, o tipo ingrediente. Ó. Ele nem deixa. Tipo ingrediente. Eu nem tenho esse cara. Vai dizer, não existe. Tá? Esse cara existe dentro do ingrediente aqui. Ó. Então eu tenho que pegar esse include aqui e dizer que ele está aqui, ó, vindo desse outro include aqui. Ó. Eu estou pedindo para ele preencher um segundo nível. Só que quando eu tenho o segundo nível, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, em vez de usar include, eu tenho que usar o then include. E ele tem que estar na sequência do anterior. Quando você usa o then include, ele não vai pegar um registro do cara lá de cima, mas ele vai pegar um registro da linha anterior, que é um ingrediente. Então aqui eu vou ter um ingrediente aqui. Ó. Então eu gosto de renomear aqui, usar outro nome para você entender o que você está querendo fazer. Então aqui, ó, de burger ingrediente, eu mandei incluir o ingrediente, e desse ingrediente, então, eu mandei incluir o tipo. Então agora, ó, tá tudo bacana. E eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó, leva o... E aqui, ó, eu quero usar
e ponto tipo ingrediente ponto descrição. Vamos ver como é que vai ficar bacana agora a nossa mensagem. Ó, Git push leva o pão australiano. Git push leva o carne, teria que ser a carne aqui, você precisaria fazer uma lógica aqui. Burger de picanha, o extra é cheddar, o extra jalapeno, o extra bacon, o extra mostarda. Então, isso aqui está numa tabela, isso aqui está em outra, e isso aqui está em outra. Mas a gente consegue acessar todas elas fazendo os comandos corretos aqui no nosso Entity Framework, tá? O que faltou aqui? Dizer as quantidades, né? Então, vamos colocar a quantidade aqui para a gente aprender a fazer isso aqui, ó. Então, digamos que eu quero aqui, ó. Agora eu quero colocar a quantidade. A quantidade está em BI, né? No Burger Ingrediente. Então eu tenho aqui quantidade e eu preciso de BI.unidade, né? Aqui. Eu vou usar o ID por enquanto, tá? Vou usar o ID, que é este campo aqui, ó, sem navegar para a unidade, porque a gente não tem ela ainda. No caso aqui, o ID já me dá uma informação que eu consigo entender alguma coisa, né? Então vamos ver se isso aqui ficou legal. Ó, ele leva uma unidade do pão australiano, 200 gramas de carne, uma porção de cheddar, uma porção de jalapeno e assim vai, tá? Mas digamos que eu quero traduzir isso aqui, né, para o que está aqui em unidade. Aqui, ó, essa descrição. Então eu preciso fazer mais uma navegação, né? Ó. Agora novamente partindo da base da Burger Ingrediente para a unidade. Aí a gente sabe, né, que se parte da base é só adicionar um include aqui, vindo da base, né? Não usando o then, usando o próprio include. Aí eu posso pegar a unidade aqui, okay, e usar aqui, em vez do ID, unidade.descrição. Aí você vai conseguir pegar lá agora um dado de cada tabela, né? Isso aqui está na tabela Burger, né? As linhas estão em Burger Ingrediente. Isso aqui, que é a quantidade, também está em Burger Ingrediente. Esse cara aqui está em Burger, está em unidade, né? Essa descrição aqui. Isso aqui está em tipo ingrediente, e isso aqui está em ingrediente. Então você conseguiu fazer, né, essa operação que lá no SQL a gente chama de join, com todas as tabelas usando include e then include, ok? Essa é a maneira que a gente consegue navegar entre diversas tabelas do nosso banco de dados, tá? Isso aqui é o mais complexo que pode ficar, não pode ficar muito mais complexo que isso aqui. Lembrando que sempre que você fizer um include, você está partindo da tabela base, e sempre quando você fizer then include, você está partindo da tabela do include anterior, tá? Se você precisar dessa aqui fazer um próximo, você dá um then include novamente e assim vai, quantas vezes for necessário, ok? Agora uma coisa totalmente diferente que a gente pode fazer, né? Vamos pegar uma tabela bem mais simples aqui. Então vamos pegar a lista chamada ingredientes da tabela ingrediente, todos eles. Ó, então vou pegar dessa lista aqui, vou chamar de I, esse cara aqui eu vou chamar de I, não quero isso aqui. Vou mandar exibir o ingrediente igual a i.nom. Só isso. Bem mais simples. Ok, eu devo ter agora uma lista
com os nomes de todos os ingredientes, certo? Tabela completa, não tem filtro, não tem ordenação, não tem nada. Eu iterei ela, cada item é I, eu mandei exibir o nome. Ok? Todos os meus ingredientes. Um espacinho a mais aqui, que eu vou tirar. Beleza. Então agora, digamos, né, que você está fazendo uma aplicação na web que vai te mostrar as listas dos ingredientes. Essa lista poderia ter milhares de registros. Tá? Digamos que você não quer todos os registros, você quer só uma parte. Quer fazer, por exemplo, uma paginação. Sabe quando você tem aqueles números de resultado do Google? 10 por página, você está na terceira, quarta, quinta, 10ª página? Então, você consegue fazer isso aqui limitando a quantidade de resultados da nossa consulta. Então, você pode vir aqui, fazer o include, fazer o order. Vamos fazer um order aqui. Por exemplo, vou ordenar aqui, só para vocês verem que tudo continua valendo, tá? Vou ordenar por ingrediente, pegar ingrediente, ponto, nome, para ordenar, ok? Ordenei por nome, faltou um pontinho aqui, né? Só para a gente ver que tá tudo certo. Tenho que mostrar uma lista ordenada por nome. Ok, ó. Alface, bacon, tanana. Então, digamos que eu quisesse fazer uma paginação, né? Eu quero pegar... vou pegar 3 registros aqui, ó. Então, digamos que eu quero fazer uma página de tamanho 3. Então, na primeira chamada eu quero esses caras. Depois, quando ele clicar na segunda página, eu quero esses caras. Na terceira página, eu quero esses caras. Na quarta página, eu quero esses caras. Ok? Como é que eu faço isso, né? Tem 2 métodos que a gente pode aplicar aqui numa lista de resultados que vão permitir avançar uma quantidade de registros e pegar só uma quantidade de registros. A primeira é take. Take vai me dizer quantos registros eu quero pegar. Então, se eu disser que eu quero pegar só 3, ele vai só me dar os 3 primeiros resultados. Não importa quantos resultados estiverem na lista. Ele vai pegar só 3. Tá vendo? Se eu mandar pegar 5, ele vai me dar 5. Se eu mandar pegar 100, ele vai pegar todos que tiver até um máximo de 100. Tá? Okay? Então, exatamente essa aqui é a quantidade. Então, se a minha página tiver 3 por página, eu vou usar um take 3. E eu tenho um outro cara que é o skip. Skip vai me dizer quantos eu vou pular. Então, na primeira página eu não vou pular nada, não vai ter skip. Se o cara estiver pedindo a segunda página, eu tenho que pular a quantidade de registros por página vezes o número da página. Se eu estou na segunda página, eu tenho que pular 3 caras, que é a primeira página. Então, ó, pulei 3, peguei mais 3. Só que percebam, né? Eu mandei pegar primeiro e pular depois, né? Aí não tem jeito, né? Primeiro eu tenho que pular 3 e depois pegar 3. Não dá para pular 3 dos únicos 3 que eu tenho, né? Então agora, lembra que a lista tinha esses 3 na primeira página, e a segunda página tinha que ser picanha, mix e cheddar. Então, exatamente. Quando ele pedir a próxima página, eu vou mandar pular 6. E aí você vai conseguir ter uma lista com os próximos 3. E é fazendo esse skip e esse take aqui que você consegue pular as listas, né? Ok. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, né? Aqui a gente está tratando sempre de conjuntos de resultados, né? Mas às vezes a gente quer um resultado só. Eu não quero uma lista de registros, eu quero um registro único. Como é que eu faço, então, para receber registros únicos, né? Eu não quero um for each aqui, ó. Não quero ficar iterando, porque a minha consulta eu quero que retorne um cara só. Então, por exemplo, não, quero que retorne ingrediente um só, e eu quero mostrar ingrediente.nome.
Eu quero que esse cara aqui seja um cara só. Percebam que essa minha consulta aqui, ela me retorna N, né? Eu não quero uma consulta que me retorne N, eu quero uma consulta que me retorne um cara só. Só que está dando erro, porque esse cara aqui é uma lista ainda, né? Não é um só. Então, como é que eu faço para chamar aqui um método que me retorne um cara só? O principal método que a gente tem para isso é o método single, ok? Que vai me fazer retornar um cara só dessa lista, tá? Em relação a essa lista aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que isso aqui vai ter vários caras. Se eu mandar pegar um cara só, isso aqui vai dar erro, porque vai ter mais de um. Tá? Vamos até fazer para a gente ver aqui. Ó. Se você mandar pegar um único cara de um cara que tem vários, ele vai dar erro. Perceba que ele vai dar uma exceção. Tá vendo? Ó? A sequência contém mais de um elemento. Então o single ele dá erro quando tem mais de um cara. Tá? Então como é que a gente faz para esse cara ter um só? Óbvio, você pode fazer um where aqui, né? Dado ingrediente, eu quero ingrediente cujo ID é igual. Aí vamos pegar um ID lá da base que exista. Então, ingrediente, vamos pegar aqui o jalapeno. Vou copiar esse ID aqui. E vou colocar ele aqui na nossa busca. Quero só o cara que tem esse ID específico. E aí, eu estou dizendo que eu quero um registro só e não uma lista de um elemento. Eu quero direto o registro. Não quero iterar, né? Não quero uma lista. Eu quero o registro direto. Single me dá um registro só. Eu consigo, ó. Perceba que eu não consigo dar um for each aqui nesse ingrediente, né? Eu já tenho ele direto. Porém, né? Se eu colocar um cara errado aqui, ó, então vou colocar um 4 em vez do 3, provavelmente esse registro não vai existir na base. Como eu usei single, vai dar erro. Tá vendo? Vai dar erro. A sequência não contém nenhum elemento. Tá? Nessas situações, a gente pode trabalhar usando o irmão gêmeo dele aqui, ó, que é o single or default. O single or default não vai dar erro. Porém, este ingrediente aqui, ó, agora, ele pode ficar nulo. Então, antes de exibir, eu tenho que testar se essa variável aqui, ó, ela não é nula antes de poder usá-la. E aí, eu posso exibir se ela não for nula. Porém, né, se ela for nula, eu posso dar uma mensagem diferente aqui para ele. Eu posso fazer um console writeLine e dizer aqui não encontrado. Ok? Então vamos ver agora que com o dígito 4 ali, ele tem que ser mesmo não encontrado. Ok? Ó, não encontrado. Mas se eu volto lá para o dígito 3 que existe, aí eu consigo achar aquele registro específico, tá? Ok? Maravilha. Outra maneira de você fazer isso aqui, né, é você, em vez de usar o where, você pega essa mesma condição aqui do where e põe aqui dentro. Isso é uma maneira mais rápida de fazer a mesma coisa, tá? Percebam que o single or default também aceita o mesmo parâmetro do where. O single também, tá? E funciona da mesma maneira, só que você tem um comandinho um pouquinho mais limpo, né? Ok? As últimas coisas que eu quero ensinar para vocês são os métodos aqui das tabelas que vão te retornar não um objeto de um desses tipos aqui, mas eles vão te retornar um tipo primitivo, tá? Com alguma informação que você pedir. Então, por exemplo, digamos que eu quero saber a quantidade de burgers que eu tenho no meu banco. Tá? Não quero um burger específico, nem uma lista de burgers. Eu quero a quantidade. Então eu vou também lá na tabela onde essa informação existe, que é a tabela burger, né? Ok? Percebam que aqui esse cara ainda é um DB7.
Eu quero aqui, na verdade, ó, um int. Eu quero uma quantidade, ó, um inteiro. Tá? Então eu tenho que vir nessa tabela aqui, ó. Eu posso fazer o filtro que eu quiser, adicionar, fazer os includes. Os includes geralmente não faz sentido, a não ser que você for precisar no filtro. Pode fazer o where que você quiser. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um where. Eu só quero os burgers cujo preço seja maior do que 10. Ok? Ó, só quero os burgers cujo preço seja maior que 10. E aí no final eu chamo esse método count. Esse count aqui, em vez de me retornar o registro, como faz o single word default, ele me retorna a quantidade de itens nessa lista. Aí eu posso exibir, né? Console write line, aqui, ó, esse meu QTD burgers, ele vai me dizer quantos hambúrgueres eu tenho nessa consulta aqui, né? Quantas linhas foram retornadas nesse where aqui. No caso tem que ser 3, né? Ok? Porque aquele de R$9 não entra na lista. Se eu não tiver filtro, ele vai me retornar a quantidade total de burgers da tabela, né? Percebeu? Eu tirei o where aqui, ele vai me retornar os 4 hambúrgueres que tem na minha tabela. Tá? Isso aqui é uma das maneiras de usar. Assim como o single word default, eu também posso pegar essa condição e colocar direto aqui dentro do count, tá? Ele já conta diretamente para mim aqui quantos caras tem essa condição, tá? Quantos caras passam por essa condição aqui. Eu também posso, se eu não quiser um int, se eu quiser um booleano, eu posso usar em vez de count any. N vai me dizer se eu tenho algum cara que passa nessa condição. Então aqui eu vou trocar de quantidade, ver se eu tenho algum burger. Então, ó, eu quero saber se eu tenho algum burger cujo preço é maior que 10. Verdadeiro ou falso? Então, cujo preço é maior que 10, eu devo ter um verdadeiro aqui. Ok? Agora, cujo preço seja maior que 100, eu devo ter um falso aqui. Porque não bate. Ok? Agora, voltando para o maior que 10. Se em vez de N, que vai me retornar se algum bate essa condição, eu usar all, aí eu estou perguntando se todos estão nessa condição. Então, todos eles têm o preço maior que 10? Aí tem que dar falso. Ok? Agora, se eu perguntar se todos eles têm o preço maior que 5, aí sim ele deve dar verdadeiro, porque todos os preços são maior do que 5. Tá? Ok? Maravilha. Eu também tenho outras situações que eu posso fazer aqui que vão me retornar processamentos que eu posso fazer nisso aqui. Então, por exemplo, eu posso mandar somar. E o resultado da minha soma vai dar... Eu vou somar preços. Então, se o meu preço é um decimal, a minha soma de preços tem que dar um decimal, né? Então, a soma de todos os preços, né? Aqui, que eu quero exibir, eu vou passar para ele a função sum. Então, a função sum vai pedir um parâmetro mais ou menos igual ao order by, né? Para me dizer qual coluna eu quero somar. Então ele vai me passar um item dessa lista e eu tenho que dizer o que ele vai somar. Então dessa lista eu vou somar preço. Perceba que tem que ser um valor numérico, tá? Para ele poder somar. E aí o resultado do tipo que vai ser o mesmo tipo aqui que ele somou. Então agora ele vai ter o resultado que é a soma dessa coluna aqui, ó. Foi o que eu mandei somar. Então, a soma daquela coluna lá deu 60,97. Pode repetir para ver se dá certo. Da mesma maneira que eu passei a soma, eu poderia pedir o mínimo. Então, aqui eu vou ter o menor preço.
O menor deve ser aquele 9, né? Ok? 9,99. Também posso pedir o maior preço e aqui em vez de min usar max. Aí eu vou ter aquele hambúrguer de 25, né? Ok? 25. E também posso usar average para pegar a média de preço dos nossos hambúrgueres, ok? Então, average vai me dar a média. Então, em média, os nossos hambúrgueres custam R$15 e alguma coisinha, tá? Então, a gente viu aqui diversas maneiras de trabalhar com Entity Framework para recuperar dados de um banco de dados que tem diversas tabelas relacionadas, os dados espalhados entre elas, e a gente consegue trabalhar com eles muito bem com o Entity, trazendo esses objetos para a nossa aplicação e trabalhando do jeito que a gente quiser. Esses mesmos objetos a gente pode alterar os valores e dar um save change, como a gente fez na aula anterior, ou a gente pode também criar objetos dessa mesma estrutura, inclusive com a navegação, usando a navegação para fazer os relacionamentos, e fazer os save changes para que eles sejam criados na base e o remove também no mesmo formato. Tá? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.